Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio, PET 2 de 2021, atividades da semana de número 6, que se encontram aí a partir da página 52 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo! Nessa semana, nós vamos estudar análise combinatória, né? O princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação e permutação. E em determinado momento, nós vamos buscar diferenciar uma da outra dentro do exercício para a gente poder conseguir resolver esses exercícios, beleza? Atividade número 1 diz o seguinte, olha, em um restaurante existem 4 opções de bebida, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Vamos lá, pessoal, olha, eu vou estruturar assim, ó. Bebida, ó, prato principal e sobremesa. A ordem não importa, né? O fato é o seguinte, quantas opções de bebida ele tem que ele pode escolher? Ele pode escolher qualquer uma das 4, né? Vai escolher qualquer uma das 4. O prato principal, quantas opções ele tem? Ele tem 3. E a sobremesa, ele tem 2 opções. Então, de quantas maneiras ele pode estruturar a sua refeição? É só multiplicar aqui, ó. 4 vezes 3, 12 vezes 2, ele pode estruturar a sua refeição de 24 maneiras distintas. Vamos fazer a questão de número 2. Vem comigo. Questão de número 2. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como permutação, arranjo ou combinação. E depois marque a alternativa que contém a sequência correta. Primeira coisa, pessoal, vamos diferenciar um do outro aí. Permutação. Permutação é trocar de lugar. Por exemplo, a fila tem 5 alunos. De quantas maneiras eu vou organizar esses 5 alunos? Observa que eu só vou trocar os 5 alunos de lugar. 5 alunos com 5 carteiras, eu troco todo mundo. Ninguém fica de fora. Então, na permutação, todo mundo é aproveitado. Beleza? Depois que... Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: todo mundo vai ser aproveitado? Se sim, permutação. Se não, quer dizer que alguém vai ficar de fora. Beleza? Se alguém ficar de fora, nós temos que fazer uma outra pergunta. A ordem importa? Se a ordem importar, é um arranjo. Se a ordem não importar, é uma combinação. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a fila, lembra da fila? Tem 5 pessoas. Eu vou colocar 5 pessoas. Eu tenho 5 alunos para colocar nessa fila. Todo mundo vai ser aproveitado. Então é um arranjo. Agora, se eu não tivesse 5 pessoas, se eu tivesse 10... Observa que 5 alunos ficariam de fora dessa fila. Aí eu teria que perguntar, a ordem importa? Não, qualquer um pode sentar. Então, combinação, 5 ficou de fora e eu só vou combinar os outros 5 ali. Beleza? Agora, se a ordem importar, normalmente a ordem importa quando existe prêmio. O prêmio para o primeiro colocado é diferente do prêmio para o segundo. E assim vai, tá bom? Então, vamos analisar aí, olha. Primeira coisa aí. Eleger um presidente e um vice-presidente em uma comissão de 10 pessoas. Observa que é presidente e vice. Vai eleger 2 pessoas numa comissão que tem 10. Pessoas vão ficar de fora. Então não pode ser permutação, porque pessoas vão ficar de fora. Agora, a ordem importa? Importa, né? Por quê? Porque uma coisa é ser presidente, a outra coisa é ser vice-presidente. Então, se a ordem importa, é um arranjo. E o arranjo aí, ele pediu para numerar com o número 2, né? Então, o primeiro item é 2. É um arranjo. Segundo item, escolher 2 funcionários para representar a empresa entre 30. Observa que 28 ficariam de fora, vai escolher só 2. Então não pode ser uma permutação. Ou é arranjo ou é combinação. Vai escolher esses 2. A ordem importa? Importa quem é os 2? Não, né? Não é presidente e vice-presidente, não tem prêmio, é só para representar a empresa. Então se a ordem não importa, é uma combinação. E a combinação aí, de acordo com o PET, é o número 3, né?
Então, 2 e 3. O próximo item. Formar senhas de 6 dígitos com os algarismos, sem repetir nenhum deles. Pessoal, senha, a ordem importa, viu? Senha, a ordem importa. Aí, de 6 dígitos, observa que eu tenho o dígito 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Observa que isso não pode ser uma permutação, porque dígitos vão ficar de fora. E a ordem importa, se a ordem importa, é um arranjo. Porque senha, a senha 1, 2 é a mesma coisa que a senha 2, 1? Não, tá bom? Então isso é um arranjo. E arranjo é o número 2. O próximo. Formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Formar combinações com os números. Ou seja, só trocar a ordem entre eles. Por mais que ele falou se formar combinações, fica parecendo que é uma combinação, né? Mas eu vou pegar esses números aí, ó, e vou trocar a ordem, né? Então, é apenas uma permutação. Então, é o número 1. O próximo, organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Vai pegar os 6 livros e vai colocar. A ordem não importa. Não é isso? Algum livro vai ficar de fora? Não. Nenhum livro vai ficar de fora. Então é apenas uma permutação. Permutação é 1. E o último aí, sortear 3 pessoas em um grupo com 20. 17 ficam de fora. Vai sortear 3. A ordem dessas 3 pessoas sorteadas importa? Não. Se a ordem não importa, é combinação. E combinação é o número 3 aí, de acordo com o PET. A alternativa correta é a letra E. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se, letra A, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Pessoal, nós podemos fazer aqui, usar o princípio fundamental da contagem, que fica bem prático. Olha, eu quero formar número com 3 algarismos. Ó. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. E eu quero algarismos distintos, tá? Quantas opções eu tenho para começar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 opções para começar, beleza? Depois que eu escolhi um número, quantas opções que eu tenho para colocar aqui? 5. Por que 5? Porque, por exemplo, se o nosso número começar com o número 2, o 2 não pode aparecer aqui, porque é algarismos distintos, beleza? Depois que foi o segundo número, quantas opções eu tenho? Eu tenho 4. Tá? Então imagina, aqui começou com 2 e aqui é o 3. Então eu não posso colocar aqui nem o 2 nem o 3, porque já foi 2 aqui e 3 aqui. Beleza? Agora é só multiplicar. Ó. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 números que eu consigo formar com aqueles números de 3 algarismos sem repetir. Beleza? Letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? É muito parecido com a letra A. Ó. Primeiro número, segundo número, terceiro e quarto número. E a mesma ideia. Quantas opções eu tenho para aqui? 6. E não pode repetir número, né? Então quantas opções eu vou ter para aqui? 5. Aqui 4 e aqui 3. Multiplicando esses resultados, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, vai dar aqui 360 maneiras distintas de formar números sem repetir algarismos usando aqueles números ali. Na letra C, quantos números de 4 algarismos distintos terminados com 5 podemos formar? Então, pessoal, ó, letra C, ó, 1, 2, 3, 4. Esse tipo de problema, pessoal, nós começamos pela restrição dele. Qual que é a restrição? O número tem que ser terminado com 5. Então aqui, ó, eu só posso um número, o 5. Ou seja, quantas opções eu tenho? Uma, porque tem que terminar com 5. Depois que a gente faz a restrição, a gente vai lá no começo e volta distribuindo. Bom, coloquei um número aqui. Quantas opções eu tenho para começar? Tenho 5, né? Não tenho mais 6 opções, porque é algarismos distintos, né? Então 5 opções aqui, 4 opções aqui e 3 opções aqui. Ou seja, 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60.
Uma outra maneira de fazer esse exercício seria o seguinte. Quantos números com 4 dígitos tem? 360. É só você pegar o 360 e dividir por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai dar 60. Por quê? Desses 360 números, tem 60 terminados em 1, 60 terminados em 2, então seria uma outra maneira de fazer, tá bom? Letra D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, ó, na letra D, eu quero números com 3 algarismos, porém eu quero números ímpares. Vou começar pela restrição. Como é que eu sei que o número é ímpar? Se ele termina com o número ímpar. Então aqui, ó, quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 opções, porque tem que ser ímpar. Tenho 3 opções aqui. Agora eu vou lá para o começo, ó. Quantos números eu tenho para começar? 6, 5, 4, quantas? 5. Por que 5, professor? Porque imagina, se nós já escolhemos um número para aqui, imagina que nós colocamos aqui o número 1. Se eu coloquei o número 1 aqui, os outros 5 números estão disponíveis para começar, tá bom? Não tem como colocar aqui ao mesmo tempo o 1, o 3 e o 5. Vou colocar 1. Se eu coloquei 1 aqui, automaticamente pode começar com os outros 5. Como é sem repetição, o próximo é 4. Então, ó, multiplicando isso, 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60. A outra maneira de fazer, olha a letra A. Nós calculamos todos os números com 3 dígitos sem repetir, não é? Deu 120 números. Desses 120 números, pessoal, a metade é par e a metade é ímpar. Por quê? Porque aqui tem 3 pares e 3 ímpares. Se a metade é par e a metade é ímpar, então tem 60 ímpares. Beleza? Letra E. E última aí dessa questão. Quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2 podemos formar? Ó, 6 algarismos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6 algarismos distintos que dividem por 2. Para dividir por 2, tem que ser o quê? Tem que ser par. Então eu começo pela restrição. Então aqui só pode ser o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Porque tem que ser par. Imagina, se eu colocar o 2 aqui. Eu tenho então 3 opções, não é? 2 ou 4 ou 6. Se eu coloquei o 2, quantas opções eu tenho para começar? Eu tenho 5 opções para começar, né? Ó. O único que eu não posso colocar é o 2 que já colocou. 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1 e vezes o 3 aqui, ó. Beleza? Vamos multiplicar todos. Fazendo esse produto, 5 vezes 4 vai dar 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120, vezes 3, 360 números que eu consigo formar com 6 algarismos distintos que dividem por 2, ou seja, que são números pares. Beleza? Vamos fazer então a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 4. Considerando os anagramas da palavra editora, calcule o total de anagramas possíveis. Pessoal, anagrama é formar novas palavras com todas as letras da palavra em questão, e essas novas palavras podem ou não fazer sentido. Na prática, é só embaralhar as letras. Beleza? E toda vez que fala para embaralhar, você pode até usar o princípio fundamental da contagem, mas é permutação. É pegar todas as letras e usar todas. É uma permutação. Nós escrevemos desse jeito, ó. É uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma permutação de 7 elementos. E permutação de 7 é 7 fatorial. O que é 7 fatorial? Pessoal, o fatorial é o produto do número pelos seus antecessores naturais. Então, o 7 fatorial, ó, é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é fatorial. Observa que na prática ficou o princípio fundamental da contagem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Pode ser 7 aqui, 6 aqui, 5 aqui.
vira o princípio fundamental da contagem. Vira, de forma bem simples, o princípio fundamental da contagem é uma permutação desses elementos. Fazendo essa multiplicação, vai dar 5.040. Então eu tenho 5.040 anagramas possíveis. Letra B. Quantos anagramas começam com consoante? E aí eu vou te chamar a atenção, hein? Ó, eu sei que são 7 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer o princípio fundamental só para você entender, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sei que são 5.040 anagramas, né? Agora eu quero um anagrama que começa com consoante. Quem que pode começar aqui, pessoal? Só as consoantes, ó. Pode começar com D, pode começar com T, pode começar com R. Ou seja, quantas opções eu tenho para começar? Eu tenho para começar 1, 2, 3 opções. Essas outras letras aqui, ó, essas outras 6 letras, é só você embaralhar elas, tá bom? Então, ó, se eu tenho 6 opções para começar, vai ficar 3 opções para começar, vai ficar 3 vezes a permutação das outras 6 letras. Que as outras 6 letras é só trocar de lugar. É só você pensar, né? Se começar com a letra D, ela não pode repetir aqui. Então vai ficar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se começar com a letra T, tá bom? Então, ó, 3 opções vezes a permutação das outras. Ou seja, 3 vezes o 6 fatorial. Ó, não pode fazer 3 vezes 6 e falar que é 18 não, hein? Faz o fatorial primeiro. Então é 3 vezes. O que é o 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 3 vezes. O 6 fatorial vai dar 720. Então 3 vezes 720 vai dar 2.160. 2.160 anagramas começando com consoantes. Na letra C, quantos anagramas que possuem as letras D, O, R sempre juntas e nessa ordem? Dá uma olhada, pessoal. Ó, letra C. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. Letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero as letras D, O, R juntas e nessa ordem. Ou seja, elas não podem misturar, ó. D, O, R. Nessa ordem. É como se nós fizéssemos isso aqui, ó. Pensa num soldador, ele vai lá e solda. Aquilo não separa nunca mais, ó. Eu vou soldar isso aqui, ó. Ó. Eu vou soldar. Esse bloco aqui, de 3 blocos, virou um bloco só. E esse bloco pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o quarto ou pode ser o último bloco. Então, o que nós vamos fazer agora é permutar esses blocos. Quantos blocos tem? 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Então, isso aqui, pessoal, é uma permutação de 5, que vai dar 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, vai dar 120 anagramas com as letras D, O, R sempre juntas e nessa ordem. Não importa se elas estão na primeira, se elas estão na última ou se elas estão no meio. Beleza? Letra D. Os anagramas que terminam com as letras T, E, D juntas em qualquer ordem. Então vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que terminar com as letras T, E e D, não importando a ordem entre elas. Ou seja, pode ser T, D, E, pode ser D, E, T. O importante é que essas 3 letras estejam sempre ali no final. Como essas letras têm que estar no final, é como se eu cortasse isso aqui, ó. Para cá vai acontecer uma coisa, para cá vai acontecer outra. Para cá eu tenho 1, 2, 3, 4 letras, ou seja, eu tenho uma permutação de 4. Vezes, do lado de cá eu tenho uma permutação de 3, porque essas 3 letras podem trocar de lugar entre si, que elas vão continuar nas 3 últimas posições, vezes uma permutação de 3. Beleza? Permutação de 4 é 4 fatorial, permutação de 3 é 3 fatorial. O que é o 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é o 3 fatorial?
3 vezes 2 vezes 1. Então eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. E 24 vezes 6, ó, 6 vezes 4 é 24, vão 2, 6 vezes 2, 12 mais 2, 14. Ou seja, 144 anagramas, terminando com as letras T e D juntas, mas em qualquer ordem aqui entre elas. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 5. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolha dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Então vamos lá, pessoal. Primeiro sorteio, vai escolher 4 entre os 12 para poder colocar num pote. Importa quem são os 4? Não, né? 8 vai ficar de fora, então eu já sei que não é permutação. 8 fica de fora. Ou é arranjo ou é combinação. Então nós temos que nos perguntar, a ordem importa? Quem são esses 4 times que vai estar ali no grupo, nesse pote A? A ordem não importa, eu só preciso de 4 times. Então a primeira coisa é uma combinação. E é uma combinação, ó, é uma combinação de 12 em que serão escolhidos 4. Mas o importante é uma combinação. Beleza. Agora imagina, ó, aqui está o pote. Tem o time A, o time B, o time C e o time D. Agora eu vou escolher 2 times para fazer os jogos de abertura. E ele diz o seguinte, ó, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria no seu próprio campo. Desses 4 eu preciso escolher 2. A ordem importa? Importa, sabe por quê? Porque o primeiro que for sorteado vai jogar no próprio campo. O outro vai jogar no campo adversário. Então a ordem importa, porque para o futebol é importante jogar no seu próprio campo. Se a ordem importa, ó, nesses 4 aqui, é um arranjo de 4 em que eu vou escolher 2. A ordem importa. Então a alternativa correta aí, olha, é a letra A. Primeiro será feito uma combinação e depois um arranjo, respectivamente nessa ordem. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 6. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde, 2 na cor amarelo. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustra a figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que pode ser montados, expresso por meio de combinações, é dada por... Pessoal, ele já falou, né? Eu vou montar trens a partir de combinações, porque a ordem não importa. Não importa se o primeiro vagão vai ser verde e o segundo vai ser azul, ou se o primeiro vai ser verde e o segundo vai ser verde, porque os vagões têm todos a mesmo tamanho, mesma altura, e ele não está se preocupando aí em manter cor uma do lado da outra igual. Então a ordem não importa, por isso que é combinação. Então vamos lá, olha, de quantas maneiras eu posso escolher 4 vagões para pintar de vermelho entre os 12? É uma combinação de 12 tomados 4 a 4. Beleza? Pintei 4 vagões. Estão sobrando quantos? Estão sobrando 8, né? Porque 12 menos 4 é 8. E aí eu vou pintar de azul. Então, combinação de 8 tomados 3 a 3. Pintei então esses 3 de azul. Tá sobrando quanto? Tinha 8.
menos 3, está sobrando 5, né? Então, vou pintar de verde. A combinação de 5, tomados 3 a 3. Pintei 3 aqui, está sobrando quanto? 5 menos 3 está sobrando 2, que eu vou pintar de amarelo. É uma combinação de 2, tomados 2 a 2. O total de locomotiva é o produto dessas combinações. Beleza? Aí eu vou te chamar a atenção. Aí no PET está digitado errado. A letra E, ele colocou aqui no PET como se fosse um 6. Mas é porque está digitado errado mesmo, tá? Essa é uma questão do Enem. Você pode ir lá buscar no gabarito oficial a questão oficial. Você vai ver que aqui é 8, tá bom? Portanto, como está digitado errado, a resposta oficial do Enem é a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!